Então, o exercício do Moodle era essa questão aqui. E nele eu tinha a mesma ideia, né? E na U sendo U. E assim, a gente fez já algumas coisas bem parecidas. E nesse caso aqui, o A, né? A gente tem aqui, ele é uma constante, né? Então você pode botar no lugar do A, põe lá 7, número que fica bem marcado. Mas enfim, então tá. Então nossa ideia é que, ó, de novo, aquilo que eu dizia antes, né? Eu tenho x sobre A como expoente, x sobre A como argumento da função trigonométrica. Então, é claro que o U vai ser o x sobre o A. Dessa maneira, quem vai ser o du? Derivada de U dx. Ou seja, quem vai ser o du? Derivada de x sobre A dx. Derivada de x sobre A, né, vai ser 1 sobre A du, né? Ou melhor, dx. Lembrando que se eu tenho x sobre A, vou abrir um parênteses aqui, ó, né? Eu tenho x sobre A, é a mesma coisa que ter 1 sobre A vezes x, né? Aí, então, se eu vou fazer a derivada disso, né, a derivada de x sobre A, o 1 sobre A sai para fora da derivada, e aí o que, que eu tenho? A derivada de x. A derivada de x é 1. Então, por isso ficou 1 sobre A. Beleza. Então tá. Então aí o que, que acontece, né? Na hora de eu reescrever a integral, eu vou ficar com a integral de e na x sobre A, seno de x sobre A, dx. Beleza. Por que eu vou multiplicar o x sobre A? Ou melhor, por que eu vou multiplicar o dx? Vou multiplicar o dx por 1 sobre A, né? Vou multiplicar o dx por 1 sobre A. E aí, então, o que, que acontece, né? Na hora de fazer eu vou fazer a substituição, né? Na hora de fazer a substituição, o que eu tenho? Eu tenho integral de e seno. Então, vamos lá. Na hora de fazer a substituição, o que, que eu tenho? O x sobre A e o x sobre A. A gente definiu que o x sobre A é U. Então, é e na U, seno de U. 1 sobre A dx, 1 sobre A dx, 1 sobre A dx corresponde ao du, né? Então, e além disso, tem um detalhe aqui que eu me passei, né? Qual é o detalhe que eu me passei? Se eu multiplicar aqui dentro por 1 sobre A, lá fora eu tenho que multiplicar por quanto? Tem que multiplicar por A, né? Então tem que aparecer esse A aqui, porque 1 sobre A vezes A dá 1. Então lá fora eu tenho que multiplicar por A. E aí, então, a gente finaliza, né? Então vai ficar A, vai ficar o A vezes o resultado da integral. Quem é o resultado da integral? Bom, de acordo com a tabela, e na U seno x é e na U sobre 2 vezes o seno de U menos o cosseno de U, né? Portanto, né? Como é que fica aqui? Eu vou reescrever A e na U sobre 2, né? O A multiplica o e na U vezes o seno de U menos o cosseno de U, né? Quem é o U? O U a gente já tinha definido que era x sobre A, então vai ficar A e na x sobre A sobre 2 vezes o seno, tá? Pega aqui a borrachinha. Vezes o seno. Deixa eu ver aqui melhor. Então, vai ficar A
e na x sobre 2 vezes o seno de x sobre 2, melhor, Professor, é A, x não é sobre 2? A. É x sobre A. Menos o cosseno de x sobre A. Né? Aí. Ficou feio, mas tá mais certo. X sobre A. Beleza. Então, assim, depois que a gente finaliza, né? Depois que a gente finaliza, a gente tem que voltar para a variável original, que era o x sobre A. Então, no lugar do 1, a gente troca por x sobre A. Bom, no segundo é mais tranquilo. Nesse segundo aqui, o que acontece, né? Você tem uma integral, seno de 4x, cosseno na quarta de 4x, né? E ele diz o seguinte: é necessário aplicar o método de substituição. Ok? Após identificar o u, é necessário determinar o du. Para esse exemplo, du vale... Bom, quem é o u? A gente já viu que o u é quem carrega a potência. Então, o u é cosseno de 4x. Então, quem vai ser o du? Du vai ser a derivada do u. Então, o du vai ser derivada do cosseno de 4x. A derivada do cosseno de 4x vai ser quanto? Vai ser a derivada do cosseno é menos seno de 4x, né? De 4x vezes a derivada do 4x. Tá? E a derivada do 4x? A derivada do 4x é 4. Então, aqui vai ficar 4x vezes a derivada do 4x. Então, o du está menos 4 seno de 4x dx, né? Então, nesse caso aqui, a letra D, né? Esse aqui, certo? Então, aqui é um exercício basicamente de derivação, né? Lembrando que a derivada do seno de u é igual a menos cosseno. Melhor, a derivada do cosseno, né? A derivada do cosseno. A derivada do cosseno é menos seno. A derivada do cosseno de u é menos seno de u. Então, era só isso aqui, né? Não tinha mais nada para fazer. Certo? Uma questão bem simples que retoma aquilo que a gente tinha comentado antes. Bom, então, para finalizar a aula de hoje, a gente vai falar sobre as potências, né? As integrais agora quando eu não tenho, né? Antes eu tinha seno, tinha a potência do seno, mas não tinha a muleta do cosseno. Ou eu tinha a potência do cosseno, mas eu tinha a muleta do seno. Agora, quando eu tenho só a potência de seno, quando eu tenho a potência de cosseno. Para resolver esse tipo de integral, a gente, né, eu apresento para vocês essa fórmula. É uma fórmula integral, eu não vou entrar nos detalhes de como a gente chega nela. Como eu disse lá no começo da aula, não vou disponibilizar dos vídeos anteriores, né? Porque lá eu usava algumas identidades trigonométricas. Eu não vou, né, entrar nesses detalhes. Eu só vou usar essa fórmula. Então, eu tenho uma fórmula, aqui a fórmula, para resolver essa integral aqui de baixo. Bom, então a gente tem que primeiro identificar o que eu tenho nessa fórmula, né? O que eu vou identificar aqui? Primeiro, eu tenho seno ao quadrado de x. Aqui eu tenho seno na n de u du. Bom, o x vai fazer o papel do u sem nenhum problema. Derivada do x é 1, então o du vai ficar dx. Então não tem a substituição. O que vai acontecer? Eu vou olhar, eu vou verificar a potência. Qual é a minha potência? A potência é 2. Então, n é igual a 2. Se o n é igual a 2, a integral vai ser quanto? Né? Essa integral vai ser quanto? 1 sobre n menos 1 sobre n vezes seno de quanto?
n menos 1. 2 menos 1 vezes x, cosseno de x, mais n menos 1. 2 menos 1 sobre n. A integral de seno de n menos 2. 2 menos 2 x dx. Né? Lembrando que nesse caso aqui é muito simples. O U, né? O U é x, então o du, que é a derivada do x, é dx. Né? Aí não tem... A substituição é perfeita, completa, não tem que compensar nada. Então, agora o que acontece aqui? Vai ficar Professor, menos 1 meio. Fale. ali naquele n vai o 2 ou é n mesmo? 2 menos Aonde 1 divide por 2? você Na fala linha disso aqui? vermelha. Não, embaixo, na linha Ah, vermelha aí. aqui é 2. Ali Ah, é tá. 2, sim. Então, seno de 2 menos 1 é 1, né? Ficou isso aqui. Aqui, né? 2 menos 1 sobre n. O n é 2. Então, vai entrar aqui, 2. Mais 2 menos 1, 1 sobre 2. Agora, quanto é que é 2 menos 2? 0, né? Então, vai ficar seno de 0x dx. Tá. Mas quanto é seno de 0? Seno elevado a 0 de x. Bom, seno de x elevado a 0, a mesma coisa. Qualquer coisa que é elevado a 0 é quanto? É 1, né? Então, isso aqui é 1. Então, vai ficar quanto? Igual a menos 1 meio vezes seno vezes o cosseno mais 1 meio da integral. Então, seno de x elevado a 0, né? Então, aqui, seno de x elevado a 0, isso aqui é 1. Né? Então, o que vai acontecer ali? Vai virar 1, né? Então, 1 dx. Então, que a integral de 1 dx? A integral de 1 dx é x. Então, vai ficar menos 1 meio seno de x, cosseno de x, 1 meio de x, mais a constante c. E aí está finalizado o problema, certo? Então, assim, é lidar com uma fórmula. Não tem mistério nenhum. É lidar com aquela fórmula, onde tem o n, eu vou colocar o 2 e vou depois ajeitando o que sobra. O que acontece aqui. Né? Então, mesma coisa. Quem é que está dentro do seno? É x. Então, o u é o x. Quem vai ser o du? É a derivada do x. Então, 1 dx. Substituição é perfeita, né? Ou seja, no lugar do u, eu vou colocar x. Quem é o n? Bom, o n é 3. Né? Então, vamos lá. Menos 1 sobre 3 seno, né? De n menos 1. Então, vai ficar seno de 2 menos 1. Olha, 3 menos 1. Vou escrever aqui. Seno de 3 menos 1. Vezes o cosseno de u. Mais 3 menos 1 sobre 3, vezes a integral de seno de 3 menos 2 dx. Bom, eu tinha usado nas outras o u, então vamos botar o x.
x e x. Então tá, menos 1/3. 3 menos 1 é 2, então vai ficar seno ao quadrado de x, cosseno de x, mais 3 menos 1 é 2, 2/3, da integral de quem? 3 menos 2 é 1, então vai ficar seno elevado a 1, ou seja, seno de x dx. Bom, aí aqui é fácil, né? É só resolver a integral do seno. Então, tá. Então, menos 1/3. Seno ao quadrado de x, cosseno x. Isso, mais 2/3 da integral do seno x dx. Isso? Isso. Então, vamos lá. Então, tá. Então, menos 1/3. Ah, menos 1/3. Seno ao quadrado de x, cosseno de x, mais 2/3. Integral do seno, né? Ela é quem? A integral do seno é menos cosseno de x, né? Mais a constante c. Então, a integral do seno é menos seno. Ou melhor, a integral do seno é menos cosseno. Então, temos 1/3 seno ao quadrado de x, cosseno x, 2/3 cosseno de x, mais c. E aí, está resolvido o problema, certo? Então, esse é um probleminha que você vai aplicar uma fórmula, e depois que você aplicou a fórmula, você vai ajeitando, né, as coisas. Tá? Então, não tem muito mistério. Simplesmente aplicou a fórmula. Mesma coisa acontece aqui, né? Mesmo problema. Só que aqui tem um detalhe, né? E agora eu tenho o meu U não é x, o U é πx. Π vezes x. Então, quem vai ser o du? Vai ser a derivada de πx, ou seja, π vezes dx. Então, dessa maneira, nós temos que dar um jeito de fazer uma substituiçãozinha aqui, né? Nós vamos ter um probleminha a mais aqui. Por quê? Porque eu tenho o seguinte, né? Vou ter seno ao quadrado de πx dx. Eu vou estar multiplicando isso por π. Né? Ou seja, o meu du era πx. Então, aqui eu vou ter que multiplicar por π. Se aqui eu multiplico por π, lá fora eu vou ter que multiplicar por 1 sobre π. E aí, dessa maneira, o que eu tenho? Né? Eu vou ter 1 sobre π integral do seno ao quadrado de quem? Né? Eu disse que eu defini anteriormente que o πx é u, então aqui vai ser u, e eu defini também que o π dx é du. Então, eu vou aplicar essa fórmula aqui a partir daqui. Né? Então, agora que eu vou começar a aplicar aquela fórmula. Então, vai ficar 1 sobre π vezes é seno ao quadrado. Então, vai ficar menos 1 sobre 2 vezes o seno de 2 menos 1
cosseno de U mais 2 menos 1 sobre 2, integral de seno de 2 menos 2 du. Beleza. Então, agora tô integrando no U, mas eu tenho que lembrar que no final eu tenho que voltar pro x, né? Então tá. Então, o que que eu tinha lá? Bom, primeiro eu tinha 1 sobre π vezes, né, menos 1 meio de 2 menos 1 seno ao quadrado de U, cosseno de U, mais 2 menos 1 é 1, 1 meio, da integral de dx, né? Ou melhor, da integral de du. Ele já tinha feito esse exercício antes. Vai ficar 1 sobre π, menos 1 sobre o seno de U, cosseno de U, mais 1 meio, a integral do du é U. Só que a gente já tinha visto anteriormente que o U era πx, né? Então a gente volta. 1 sobre π, menos 1 meio, πx, cosseno de πx, mais 1 meio de πx. Pode ficar aqui? Pode, está correto. Mas vamos distribuir, né? Vamos fazer só mais um passinho. 1 vezes menos 1, menos 1. Π vezes 2, 2π. Seno ao quadrado de πx, cosseno de πx, 1 vezes πx, vai ficar πx, sobre π vezes 2, 2π. O que aconteceu aqui? Eu posso simplificar esse π com esse π, então vai ficar ainda menos 1 sobre 2π, seno ao quadrado de πx, cosseno, nossa, deu aquela deslizada, cosseno de πx, mais x sobre 2, né? Uhum. E aí tá finalizado. Então, aqui, o que eu fiz? Eu distribuí, fiz a multiplicação aqui, e depois eu fiz a multiplicação ali, né, com a outra parcela. Bom, eu vou parar por aqui hoje,